Olá, eu sou a Monique Ferreira e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre posicionamento. Bem, primeiro deixa eu explicar. Posicionamento é você definir quais são os valores e quais são as causas que o seu trabalho defende. Tá? Esse é um assunto meio complicado porque muitas bandas, muitos artistas definem que eles preferem não se posicionar, preferem não dar a opinião deles em relação a certos assuntos mais polêmicos, mas é sempre muito importante que o trabalho tenha uma causa, que ele tenha alguma identificação em relação a esses assuntos que às vezes podem ser bem complicados de falar. Para descomplicar um pouquinho isso tudo, a primeira coisa que você pode fazer é definir muito bem quais são os seus valores. O que você entende como certo e como errado. E o que você acha que vale a pena você falar sobre. Isso tem a ver com as suas letras, tem a ver com os locais que você toca, tem a ver principalmente com o seu público. Quando você assume um posicionamento, quando você defende algum valor, você se comunica com pessoas que pensam parecido com você. Isso vai muito além da música, sabe? Isso vai num formato um pouco mais cru da arte, que é a parte emocional. Então você consegue ir e tocar aquela pessoa no emocional dela, porque você está se comunicando com ela em uma coisa que ela defende, uma coisa que é verdade para ela, entendeu? Então, acima de qualquer coisa, você tem que ser muito verdadeiro. Não adianta nada você pegar e definir o seu posicionamento com relação a coisas que você não acredita. Tá? Então, seja coerente. Seja muito coerente com seus valores, com o que você fala, com o que você prega, porque a pior coisa que existe nesse mundo de internet é você chegar e levantar uma bandeira e daqui a pouco aparecer alguém tirando uma foto sua fazendo o oposto do que você está pregando no palco. Então tome muito cuidado com isso. Um outro cuidado que você tem que ter também é para não acabar roubando a causa de alguém que não é sua. É muito natural que a gente veja situações e a gente tenha vontade de interceder, mas existem locais de fala. A gente precisa se proteger e proteger o nosso público e proteger as pessoas que de fato têm aquela causa, para a gente não acabar invadindo o espaço dela e não acabar sendo atacado de volta em relação a isso. Às vezes, com a melhor das intenções, a gente compra uma briga que não é nossa. Então, não invada um espaço, não roube uma causa que não é sua. Por exemplo, se você é uma banda que é formada 100% de pessoas brancas ou 100% de pessoas hétero, não adianta você querer levantar uma bandeira do movimento negro ou do movimento LGBT com muita intensidade, porque vão olhar para você e não vão ver realidade naquilo. Não é o seu lugar de fala. Você pode sim se posicionar como um defensor, como um apoiador, e você pode dizer que você acredita naquela causa, mas sempre deixando muito claro que aquela causa não é sua. Para não correr risco de você falar coisas desatualizadas ou dar informações que não são reais, estude, leia notícias, saiba o que está acontecendo ao seu redor, saiba o que está acontecendo na sua política, saiba o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, porque hoje a gente está num mundo que é infestado por fake news e vai ficar muito feio se você aparecer reproduzindo uma informação dessa. Então você pode ficar, às vezes, muito emocionado, muito eufórico para poder combater uma coisa que você recebeu, de repente, no WhatsApp e isso não era nem verdade. Então, seja consciente, estude, saiba do que você está falando, entenda a causa que você está defendendo e entenda como você pode falar disso para se comunicar diretamente com o seu público. Porque, mais uma vez, conhecer o seu público é muito importante nesse momento. Às vezes você está falando de uma causa que é totalmente coerente para você, mas que para pessoas que não fazem parte desse universo não é tudo tão claro assim. Então não adianta você querer chegar combatendo todo mundo, brigando com todo mundo. Você tem que ser coerente e ter argumento, e você não tem argumento sem estudar. Então evite brigas, evite essas discussões eternas, seja coerente, tenha argumentos, saiba do que você está falando, estude e procure fontes confiáveis. Uma outra coisa que acontece muito é a gente ver rolando problemas e conflitos dentro dessas causas que a gente defende e a gente acabar achando melhor deixar pra lá. E, nunca é melhor deixar pra lá. Se você já assumiu aquele posicionamento e se você já aceitou aquela causa como sua, você tem que comprar briga sim. Lógico, não qualquer briga. Tá? Você não vai sair por aí arrumando confusão à torta à direita em todos os lugares. Nem é pra arrumar confusão nenhuma. Tá? É para você manter o seu posicionamento no seguinte: se você viu alguma notícia sobre política, ou viu alguma notícia sobre cultura, ou sobre qualquer causa que você levante, sabe? Se você
por acaso tem uma causa que é em relação ao feminismo, e você viu que alguma empresa está sendo incoerente com a sua causa, você pode sim, e acho que você deve chegar lá e falar, tipo, pô, cara, não achei legal isso aqui que eu vi, entendeu? E faz uma postagem sobre isso, mostra a sua posição, mas não é para você chegar lá na empresa e comentar na publicação dela, dizendo que ela tá errada, que ela é um monstro e tal, porque isso só vai ser mais fonte de briga. Tipo, transforma isso num conteúdo seu. Mostra o seu posicionamento em cima do que aconteceu com o outro, tanto para concordar quanto para discordar. Não é só pra você ficar sendo aquele cara que critica o tempo todo, não. Se uma empresa também fez uma coisa legal que combina com o seu posicionamento, você também pode fazer uma postagem e ir lá e falar, pô, achei muito massa o que esses caras fizeram. Mas é importante você se colocar nessa posição de uma pessoa que tem iniciativa e que vai até a causa, que não fica só lá sentado esperando acontecer um conflito perto de você para se posicionar. Então, a parte mais importante em relação ao posicionamento é que ele tem que ser real. Você realmente tem que acreditar naquilo, você tem que sentir aquilo e você tem que falar sobre aquilo toda vez que você perceber que a sua voz pode ser importante para alguém. Nosso trabalho aqui no setor artístico é ser influenciador. A gente fala e tem pessoas que escutam, então a gente tem que usar nossa voz, a gente tem que usar nossa voz para defender aquilo que a gente acredita. É sobre isso que se trata o posicionamento.